Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. A paz do Senhor. Os pentecostais estão aqui, digam glórias a Deus. Mateus capítulo de número 28. Mateus capítulo de número 28. Que alegria estar aqui em nossa igreja, em Barueri. É a primeira vez que eu estou tendo a honra de estar cooperando com esta casa de oração e ser recebido pelo nosso patriarca, pastor Belchior, pastora Sarai. É uma honra imensurável. Eu quero tributar ao nosso Deus louvores por este momento tão especial para o meu ministério. Deus seja louvado pela vida desta família, que são os pais do meu pastor Belchior Júnior. E eu já aproveito para deixar a saudação de nossa igreja, que também está nessa campanha profética em Americana, e que Deus está bradando ali. Deus está também sendo glorificado na cidade americana. Eu quero deixar a saudação do nosso pastor e da nossa igreja aos irmãos aqui de Barueri. Amém? Deus abençoe a pessoa de todos os pastores, obreiros que compõem o santo ministério desta casa e que estão ombreando ao pastor Belchior neste grande projeto aqui na cidade de Barueri. Fica aqui registrado minha saudação de respeito a todos os senhores, os meus pais que estão à minha retaguarda, e também, em especial, louvar a Deus pela vida do pastor Antônio. Deus seja louvado pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua família. Eu estou revendo aqui um grande amigo, um fiel intercessor do meu ministério, e também intercessor do ministério de muitos homens de Deus, mulheres de Deus, gente que está fazendo a obra de Deus por aí, que é o Sérgio. Tudo bem, Sérgio? Está aí com a família. Deus seja louvado pela sua vida. Todos os dias, cerca de 2, 3 horas da manhã, o Sérgio manda um versículo da Bíblia e um pedido de oração lá, intercedendo pelo meu ministério. Muito obrigado. Deus seja louvado. Amém? Quantos esperam ouvir a palavra de Deus aqui agora? Diga glória a Deus. Mateus capítulo 28, versículos 1, 2 e 3. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. Diga bem forte após a mim, diga, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra. Diga, a pedra será removida hoje à noite. Se a pentecostal se assente e faz o barulho que o diabo não gosta. Glória a Deus, o som está perfeito. Muito obrigado, Deus seja louvado pelo sonoplasta, não sei onde ele está, mas é um anjo de Deus. Deus o abençoe. Eu estou pregando desde o dia 2, prego até o dia 31, e assim nós vamos fazendo a obra de Jesus. Queridos irmãos, para esta noite o Espírito de Deus me inspirou para falar-lhes sobre o assunto mais importante da nossa fé. O assunto mais importante da nossa fé está contextualizado exatamente aqui, no capítulo de número 28, quando o texto nos traz à memória aquilo que nós chamamos de berço do cristianismo, espinha dorsal do nosso credo, aquilo que o apóstolo chamou de pedra de esquina, que é o sepulcro vazio. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 15, e no versículo de número 14, Paulo escreveu que se Cristo não houvesse ressuscitado, em vão seria a nossa pregação, em vão seria a nossa fé. No versículo 20, Paulo escreveu que Cristo ressuscitou dentre os mortos, e por isto foi-se feito o primogênito dentre os que dormem.
O próprio apóstolo João, inspirado pelo próprio Cristo, escreveu em Apocalipse 1, versículo 18, e era o próprio Cristo dizendo: eu vivo e vivo para todos sempre. Logo, nós não adoramos um Cristo que esteve vivo e agora está morto, mas nós adoramos um Cristo que esteve morto, mas agora está vivo. E ele vive para todos sempre. Eu vou falar sobre o segredo ou os segredos da ressurreição. Mas antes, como guisa de introdução, eu preciso entender com toda a noiva do Cordeiro a mensagem da cruz. E se nós fôssemos nesta noite frisar, sintetizar, falar acerca da cruz e terminarmos a mensagem na cruz, terminaríamos uma mensagem incompleta, pois a mensagem do Evangelho se completa em forma plena na ressurreição do Cristo. Mas, como guisa de introdução, eu preciso entender com toda a igreja, e pegando um gancho da fala do pastor José, que falou com tanta propriedade acerca da oferta e acerca do plano da redenção, da proposta do Deus dos céus, antes mesmo que o mundo fosse formado, acerca do Cordeiro de Deus, o Cristo, que antes mesmo do mundo ser formado, já tinha sido sacrificado no coração do Eterno, pois não se trata de um acidente. A cruz nunca foi acidente. A cruz nunca foi fruto da mente humana. A cruz nunca foi um projeto humano. A cruz era uma agenda estabelecida na eternidade. A cruz fazia parte do plano. E tão verdade é que nós temos pelo menos 3 textos no Novo Testamento. Atos 2, 23, 1 Pedro capítulo 1, versículos 18, 19 e 20, Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Se você ler esses textos, logo você vai perceber que antes que o mundo fosse formado, a cruz já estava incrustada no coração do Eterno. E o que me chama a atenção é que o Cristo, quando se manifestou para viver aquilo que João escreveu no Evangelho, no capítulo 1, versículo 14, acerca do verbo que se fez carne, que habitou entre nós, aquilo que Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 2, acerca do Cristo que se esvaziou de si mesmo, tomou a forma humana, aniquilando-se a si mesmo, para viver nesta terra a sua missão. Quando isto aconteceu, aconteceu com o Cristo já sendo sabedor de qual seria o seu fim. Jesus não foi pego de surpresa. Eu já ouvi alguém dizer que Deus ludibriou ao filho, não leu Bíblia, pois Jesus, quando ele deixou a sua glória e veio para esta terra, ele sempre soube que o seu fim seria na cruz. Jesus sempre soube que ele veio para morrer e morrer a morte de cruz. É por isso que quando você ler o Evangelho, não os evangelhos, mas o Evangelho de Cristo, escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber por algumas vezes Jesus profetizando acerca da sua morte. E por algumas vezes Jesus deixou claro que a sua morte seria a morte de cruz. João 3, versículos 14 e 15, ele tomou a palavra e disse para alguém: vocês bem sabem que Moisés levantou a serpente no deserto, e também importa que o Filho do Homem seja levantado. Este levantado aqui se refere à sua morte, e seria a morte de cruz. E no 15 ele deixou claro qual era o propósito: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em João 12, 32, foi ele quem disse que ele seria levantado, e quando isto viesse a acontecer,
Esse ser levantado, o Filho do Homem ser levantado, a expressão levantado se refere à sua morte e morte de cruz. Ele falou, ao quem ouviu, não entendeu. E no 33 ele explicou que se tratava da sua morte, seria morte de cruz. Eu poderia recitar tantos textos. A noiva do Cordeiro hoje à noite. Poderia falar Atos, Marcos capítulo 9, 31. Marcos 8, 31. Lucas 24, 27. Mateus 26, versículo 2. Quando Jesus toma a palavra, olha para os seus discípulos e diz: vocês bem sabem que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem há de ser entregue aqui, dentro de uma tradução mais arcaica, mais próxima do original, é ser traído. Literalmente, Jesus está dizendo, está chegando a hora, o Filho do Homem vai ser traído, vai ser entregue para ser crucificado. Agora escuta por quê? Porque todas as vezes que você lê na Bíblia, Jesus falando acerca da sua morte, que seria a morte de cruz, ele sempre deixou uma garantia. E qual era a garantia, pastor? Ao 3º dia eu ressuscitarei. Glória! Não deu glória a Deus porque não entendeu, mas ele estava dizendo: os homens vão bater, vão me humilhar, vão me machucar, vão me espancar, mas fiquem tranquilos, fiquem na Galileia, porque depois do 3º dia, ou no 3º dia, eu ressuscitarei e vos encontrarei na Galileia. Agora escuta isso daqui. Eu já vou pregar, mas eu preciso que a igreja entenda. O que? O diabo também sabia que Jesus veio para morrer a morte de cruz. Pastor, o diabo sabia tanto que é mentira o que já pregaram por aí. O que pregaram, pastor? Que o diabo deu festa quando Jesus estava crucificado. Mentira. Eu já ouvi alguém dizer que Satanás deu culto de ação de graça no inferno quando Jesus estava no Calvário. Mentira. O inferno entrou em desespero total. Satanás ficou perturbado. Dwight Lima Moody, um dos maiores ganhadores de almas da história da igreja, chegou a comentar este episódio dizendo que se Satanás não conseguia uma coisa naquele dia, era olhar para a cruz de Cristo. Por quê, pastor? Porque ele sabia que na cruz do Cristo estava a sua derrota. Segura para dar glória aqui. Glória a Deus. Segura para dar glória, porque isso é evangelho. Já vou liberar a palavra já, mas eu preciso fazer você entender. O que, pastor? Se tem uma coisa que o diabo menos queria, era que Jesus morresse a morte de cruz. Satanás fez de tudo para Jesus não morrer na cruz. Pastor, não fez? Não, porque ele sabia que se Jesus morresse na cruz, pelo menos 3 coisas iriam acontecer. E se não der glória a Deus, agora está afastado da igreja. Por quê, pastor? Primeiro, ele sabia que se Jesus morresse na cruz, a morte seria vencida. 2, o diabo seria vencido. 3, o pecado seria vencido. Satanás sabia. É por isto, irmão, que quando você lê o texto, você vai ver ele entrando no coração de Herodes para matar Jesus ainda criança. É por isso que você vai ler Lucas capítulo 4 e você vai ver ele tentando usar os religiosos de Nazaré, que ficaram com inveja da unção que estava sobre Jesus. Pegaram Jesus, levaram para cima do monte do precipício e tentaram matá-lo jogando o morro abaixo. É por isso que você vai ler o sistema religioso, político todo se reunindo naquela época para tentar matar Jesus fora da cruz.
O diabo ficou perturbado. Quando, pastor? João 19, versículo 17. Jesus pegou a sua cruz. Urabaia. Aleluia. Uma igreja que está em avivamento é assim mesmo. Você vai expor na Bíblia e os crentes vai dando glória. Segura para dar glória a gente acordar a Zona Oeste inteira. Por quê, pastor? Porque está no texto que Jesus pegou a sua cruz, colocou em suas costas e partiu para um lugar chamado Gólgota. Irmão, quando nós lemos este texto de forma ráspida ou ríspida, bruta, quando nós lemos isso daqui no automático, nós perdemos o que tem de melhor nos bastidores. Por quê? Porque antes de Jesus pegar a sua cruz, colocar em suas costas, sabe o que aconteceu aqui? O quê? Ele foi espancado. Ele passou pelo processo do método de tortura dos romanos. Ele foi espancado. Rasgaram as suas vestes, deixaram ele nu. Inclusive esse Cristo do quadro, do fraldão, que está com o fraldão, esse Cristo é o Cristo do romanismo. Porque o Cristo da Bíblia ficou nu. Literalmente nu. Sua vergonha está exposta. Ele apanhou e não apanhou pouco. Eu poderia falar a vocês acerca do azorrague. O que é isso, pastor? Aquele chicote que na ponta tinha um chumbo, ou tinha osso, que quando caía, quando batia na carne do cidadão com tanta força, agarrava. E quando se puxava, rasgava a carne, dilacerava o corpo todinho. E sabe o que a história diz, senhores? É claro que eu não vou descrever isso daqui com tanta propriedade, até porque não é a mensagem, mas eu só quero que você entenda o quê? Muitos, segundo a história extra-bíblica, muitos não conseguiam permanecer de pé depois de tanto espancamento. A história diz que muitos nem chegavam no Calvário. Muitos morriam ali mesmo. Mas por mais pesado que foi, por mais pesado que foi, ele suportou, porque ele sabia que se ele se rendesse ali, o sacrifício não seria aceito pelo Pai. É por isto, meus queridos pais, é por isto que por quanto mais pesado estava, ele aguentou. Vale a pena lembrarmos que o dia da quinta-feira foi tenso, porque foi o primeiro dia da festa. Foi o dia inteiro cumprindo o protocolo do preparo da festa. Foi o dia inteiro preparando a Páscoa. À noite ele tinha participado da ceia. E o texto diz, depois de ter cantado o hino. Depois de ter cantado o hino, saiu para o horto. Na madrugada, ele foi traído pelo Judas. Ele foi negado pelo Pedro. Ele foi abandonado pelos demais. A sua
sua alma chegou a ficar angustiada até a morte. E eu tenho para mim, com coerência, eu tenho para mim, que o ápice do negócio, o clímax, não foi nem no Gólgota, foi aqui no Getsemane. Por quê, pastor? Porque ele chega bem. Mas quando ele entra dentro do Getsemane, o texto diz: a minha alma está triste até a morte. Pode ler. Se eu fosse descrever a geografia, porque eu já fui lá, ele tinha várias rotas de fuga. A pressão foi grande, mas foi ali que foi a maior decisão. Por quê? Porque quando ele se levanta do Getsemane, pode ler, ele se levanta firme. Tanto é que quando Judas chega com os camaradas para prender ele diz assim: a quem vocês estão buscando? Alguém diz: Jesus de Nazaré, sou eu. Pode ler o texto e você vai ver. Dali em diante ele vai firme para a cruz. Ele apanha e permanece firme. Dali em diante ele vai firme para o Calvário. Eu estou todo arrepiado aqui. E só vai dar glória a Deus agora quem está entendendo. Por quê? Porque quando ele chega no Gólgota, Satanás está desesperado. Por quê? Porque se tem uma coisa que ele conhecia, era a profecia. Qual profecia, pastor? Gênesis 3,15. Ele sabia que a cabeça dele seria... Churabacarabacheia, Uribicalabaxandarabarraia. Querido pai, pastor Belchior, é por isto que como jovem pregador eu tenho me dedicado a pregar sobre a cruz e pregar sobre o Cristo e a sua missão. Porque o primeiro pregador a pregar sobre o Calvário foi o próprio Deus. Em Gênesis 3,15, quando ele falou da semente que nasceria da mulher, ali já está o Calvário. Ali já está o Calvário. O primeiro pregador a falar do Calvário foi o próprio Deus. É por isso que no decorrer da história, tanto na antiga aliança, quanto nas páginas neotestamentárias, as páginas do Novo Testamento, o diabo sempre tentou matar uma criança do sexo masculino que tinha um quê de especial, porque ele sabia da profecia. Poderia falar do Moisés, poderia falar de tantos outros como Sansão. O diabo veio tentando matar, só que Paulo escreveu: todos pecaram, mas o escritor anônimo aos Hebreus escreveu que o Cristo, ele foi tentado em tudo e em todas as coisas, mas sem pecado. É o Messias. Oremaia. Segura para dar glória agora. Por quê? Porque a cruz está sendo levantada. E quando a cruz é levantada, parece que eu posso ver o diabo dizendo: minha pastora, a casa vai cair. A casa vai cair. Ou nós fazemos algo agora e tiramos esse homem de cima dessa cruz, ou a casa vai cair por completo. Se ele dá o brado final em cima dessa cruz, tetelestai, está consumado. A
casa vai cair por completo. Só me dá mais um pouquinho do retorno, por favor, meu filho. A casa vai cair por completo. Querido, parece que eu estou vendo. Parece que eu estou vendo o inferno em desespero. O inferno em desespero. Oh, meu Deus do céu. Ficou perfeito o som, obrigado. O inferno em desespero. O inferno está em desespero. E aí, pastor? E aí que Jesus está lá em cima. Aí o diabo vai tentar dar a última cartada. Pastor, o diabo vai tentar dar a última cartada. E por que a última cartada? Porque ele sempre tentou matar Jesus fora da cruz. Sempre. Ele tentou até mesmo usar o Pedro. Se lembra quando o Pedro falou? Não vai acontecer isso daí com o senhor não. Eu estou contigo até o fim. Não vai acontecer. Jesus falou, eu sei quem é que está aí. Aí Jesus disse, Satanás, sai dele. Para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque o Pedro fica, porque Pedro é importante. Mas quem está aí eu sei. Que o maior propósito é não deixar eu chegar até a cruz. Está entendendo? Aí o diabo vai tentar a última cartada. Aonde? Quando Jesus está na cruz. E a última cartada do diabo foi em duas fases. Foi em duas fases. Como, pastor? A primeira foi embaixo. Que é o texto? Alguém passou aos pés da cruz, meneou a cabeça e disse, não és o Cristo? Desce daí. E o que está acontecendo aqui, pastor? É o inferno dizendo, ele vai descer. Ele vai descer. Eu introduzi essa mensagem na última vigília nossa lá no Braz. Não deu para pregar mais, irmão. Esse menino estava comigo e tem vídeo aí no YouTube. Que quase 20 minutos a igreja do Braz, né, Celso Garcia, não conseguia sentar. E eu não conseguia mais falar. E Deus falou assim para mim, meu filho, se o meu filho Jesus voltar a ser pregado nos púlpitos das igrejas brasileiras, vocês não têm ideia do que eu vou voltar a fazer no meio do meu povo. Uramaia. Elemaracalamassúria. Quem concorda com essa palavra, levante a mão e abra a boca para adorar. Segura para dar glória agora. Segura para dar glória agora. E eu prego no dia 12, no encerramento do nosso janeiro profético, lá na próxima terça-feira. E eu vou tentar terminar a mensagem. Por quê, pastor? Porque o Cristo está no meu coração. E agora, pastor? E agora ele está lá na cruz. E o diabo está tentando tirar ele de lá. Por quê, pastor? Porque a palavra é essa. Se és o Cristo, sabe o que o diabo está querendo dizer? Você não é o cara. Você não multiplicou pão e peixe. Você não andou sobre as águas. Você não é o Cristo, porque o Cristo aqui é uma referência ao Messias, e um Messias na perspectiva dos judeus. Qual era a perspectiva dos judeus? Um revolucionador no contexto político. Desce daí, mostra poder. Você fez milagres, no estralar de dedo você acaba com tudo isso. Vai, desce da cruz, mostra poder. Só que o Cristo não era o Messias da perspectiva deles. O Cristo era o Messias da profecia de Isaías 53. O homem de dores. E agora, se não der glória a Deus, eu não volto mais, hein? Por quê, pastor? Porque se ele desce da cruz, ele mostra poder. Mas ao permanecer na cruz, ele mostra amor. Ô Sérgio, ao permanecer na cruz ele mostra amor, Sérgio. Estou arrepiado, Sérgio. Eu fico empolgado quando eu falo disso daqui, meu companheiro. Porque aqui está o coração do Evangelho. Meu tecladista que vai tocar já já. Filho, aqui está o coração do Evangelho. Porque quem leva o Cristo para a cruz não foi o Judas ao ter traído ele. Pastor, mas Judas traiu, mas não foi Judas. Pastor, foi Pedro porque negou, também não foi. Pastor, foi os demais discípulos porque abandonou, também não foi. Pastor, foi a inveja dos judeus que levou Jesus para a cruz, também não foi. Pastor, foi a negligência de Pilatos porque lavou as suas mãos, também não foi. Pastor, foi a covardia de Anás, foi a covardia de Caifás, também não foi. Então quem levou Jesus para a cruz, pastor? João capítulo 3 versículo 19.
16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, único Filho, para morrer por aquele que nele crê, para que não pereça, mas para que tenha vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco, em que deu seu Filho Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 8, versículo 32. Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o deu, e foi por amor. Pastor, qual é a palavra? O diabo te odeia, mas Jesus te ama. Te ama. Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Quem tem glória na boca, abre a boca para adorar. Glória, glória. Só quem tem glória na boca, abre a boca para adorar. Para adorar. Ele te ama. Ele te ama. O diabo te odeia, mas Jesus te ama. O diabo não vai com a minha cara, mas Jesus me ama. O diabo não vai com a sua fachada, mas Jesus te ama. Tudo que o diabo queria, e quando eu pisei os meus pés aqui, eu fiquei tão emocionado. Hoje Deus me abençoou pela misericórdia. Hoje Deus me deu uma casa. Inclusive usou a vida do pastor Ranieri Carvalho, que veio pregar aqui ontem. É como meu irmão. E na época, quando ele me deu uma casa de quase R$1 milhão, nem dinheiro ele tinha, estava falido, mas fez um voto com Deus. Alguém estava devendo dinheiro para ele. Ele fez voto com Deus e Deus gostou. Meu Deus. É por isso que quando aparece esses negócios aí, tem que entrar, meu irmão. Vai pela fé, porque você vai ver o que Deus vai fazer. Eu sei que ele fez um voto com Deus de me dar uma casa. Naquela semana o camarada que estava devendo ele pagou ele. Esse menino é meu vizinho. Hoje eu moro num condomínio fechado na cidade de Boituva. Meu Deus. Hoje Deus me deu um carrinho para andar. Já são 22 países do mundo pregando o evangelho, nos maiores congressos desse país. E tô tão chique que eu tô pregando na minha igreja em Barueri. E não deu glória a Deus agora porque ficou com ciúmes de mim, hein? Orabaia. Glória. Hoje Deus abençoou minha esposa, me deu um filho do coração. O filho do coração. Hoje eu fui ali, aqui na Coab, e pastor, por que o senhor está falando de Barueri? Porque o senhor se emocionou, porque toda a minha prova começou aqui na Avenida Zélia, quando eu fui despejado de uma casa. Eu trabalhava de segurança aqui no Shopping Tamboré quando Deus me chamou. Eu tinha sonho de ser advogado, Deus fechou todas as portas. Morei 8 meses numa construção aqui porque eu não tive mais condição de pagar o aluguel. Passei por 14 casas de favor. Eu e a minha esposa chegamos a dormir dentro de velório, lá no Jardim Santo Antônio, em Osasco. E o diabo gritava: vai voltar pro mundo, vai virar mendigo, vou quebrar casamento, vai morrer com o nariz cheio de pó, com cigarro de maconha na boca, vai morrer com ferro na cintura, pagando de bandido. Satanás perdeu.
Catuca quem está do lado e diga: papai te ama, papai te ama. Catuca ele. Catuca ele, diga: papai te ama, papai te ama, papai te ama. Papai te ama, papai foi com a tua cara. Papai te ama, papai te ama. Deus fez uma obra tão grande que mudou nosso cativeiro. Faz 13 anos que eu prego para a glória de Deus como itinerante. E o meu maior sonho não era ter uma casa, não era ter um carro, não era ter a agenda que eu tenho hoje. Meu maior sonho era ter um filho, porque eu sou adotado e fiquei sabendo que eu era adotado com 17 anos de idade. E eu posso falar uma coisa para vocês: conheci minha mãe biológica aqui no Sanatorinho há 8 anos atrás. E no reencontro, depois de 30 anos, quando ela tinha me dado na saída do hospital para os meus pais para adoção, o preço que ela pagou foi não me ver, porque ela era deficiente visual, fazia hemodiálise, diabética. E quando ela me reencontra, ela só pode me abraçar. E sabe qual é a palavra da boca dela? Me perdoa. Me perdoa, porque você foi o 4º filho de 6 filhos, cada filho de um pai diferente. Na sua vez, foi um acidente. Eu saí com e aconteceu. Quando ela falou que foi um acidente, na simplicidade dela, Deus gritou aqui dentro: não foi acidente, foi projeto meu. Foi projeto meu. Ela disse: teu pai não sabe que você está vivo até hoje, porque para ele você morreu. De tanto remédio que ele forçou eu tomar para te matar na minha barriga. Eu tentei te abortar, eu fiz de tudo para você não nascer. Mas hoje eu sei que não era eu, não era ele, era o diabo. Porque olha o que Deus está fazendo na sua vida. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Já era para mim ter morrido faz tempo, mas eu não vi a hora de te reencontrar e te pedir perdão. Perdoei ela, abracei ela, saí dali. Depois de 2 semanas ela veio a falecer. Eu fiz um voto com Deus de adotar uma criança. E acredite se quiser, eu não tenho filho biológico. 17 anos de casado, hoje eu tenho 19, mas há 1 ano e 9 meses atrás, 17 anos de casado, desesperado, porque há 5 anos atrás, aproximadamente, dentro de um ambiente, era Dia das Mães, alguém muito maldosa chegou no ambiente, deu feliz Dia das Mães para todo mundo. Quando chegou a vez da minha esposa, ela disse: você não pode, você não é mãe. A minha esposa chorou muito, e eu venho curando ela todo este tempo. E como eu queria um milagre, eu falava para Deus todos os dias: já que eu não tenho filho biológico, não importa se o Senhor vai dar, eu quero adotar uma criança, e tem que ser igual a minha história. Acredite se quiser, há 1 ano e 9 meses atrás eu estava voltando da Bahia. Cheguei no aeroporto de Guarulhos com a minha esposa. Alguém nos ligou e era de Osasco. Quando nós chegamos na casa do casal, eles nos receberam chorando. E sabe qual foi a palavra da irmã Crésia, pastor André, irmã Rose? Um dia vocês comentaram sobre o sonho de vocês. Eu acho que chegou a hora de se cumprir. E eu perguntei por quê. E ela falou: tem uma amiga que está para ganhar uma criança a qualquer momento. Esta criança está rejeitada na barriga da mãe desde os 15 dias que ela ficou sabendo que está grávida. Essa criança o pai tentou matar, a mãe tentou abortar, tomou muito remédio para a criança não nascer. E eu já comecei a chorar porque eu vi a minha história há 37 anos atrás. E aí ela falou que pegou a minha foto no Instagram, foi no hospital orar pela moça. E quando ela mostrou a minha foto e a foto da minha esposa para a moça começou a chorar. E depois de alguns minutos chorando, conseguiu falar. E qual foi a palavra? A palavra foi esta: eu senti paz nesse casal. Eu queria matar essa criança, mas eu senti de ter essa criança e dar para eles. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê.
Eu liguei para uma advogada, amiga que me ajuda, mas ela é crente. Ela falou: pastor, eu conheço a parte técnica e é complicado, mas eu também creio em milagre. Liguei para a doutora Tânia, esposa do pastor Gilmar Fiuza, meus amigos. E eu falei: Tânia, eu não estou falando com a Tânia, minha irmã em Cristo, estou falando com a doutora, a senhora é juíza, o que eu faço? Ela falou: pastor, eu creio em milagre, pastor. Não foi o senhor que fez o voto. Deus vai quebrar os protocolos, pastor. Abraça, abraça, abraça. Vou profetizar para quem crê. Deus vai quebrar o protocolo, mas se prepara. Eu sei que depois de 2 dias o menino nasceu. E só tem um problema, pastor Belchior: o menino nasceu à minha cara. Isso foi um problema, porque para se explicar para minha fofinha do zóio verde que eu não tinha nada a ver com aquilo, levou tempo, gente. E baixinha invocada. Minha esposa tem 1,5 metro de altura e é cheio do Espírito Santo. Então imagina, ficou complicado. O menino nasceu à minha cara. Quem me acompanha na internet sabe do que eu estou falando. Irmão Sérgio está com a mão levantada ali. O carinha é tão especial que já completou 1 ano e 9 meses. Está lá em casa. Já tem a metade do meu nome. Já é Matias. Deus está entrando nos computadores e ninguém está entendendo nada. Sabe por quê? Quando Deus está no negócio não tem embaraço. Deus está falando que vai operar o milagre na vida de quem crer. Quem crer, levante a mão e abre a boca para adorar. Um minuto de glória, 1 minuto. Sobe, sobe, sobe o nível, sobe, sobe. Quem é batizado está proibido de orar em língua portuguesa. Fale a língua da sua nação original agora. Se é frigobar, fica com a boca fechada. Mas se é pentecostal, levante a mão e abra a boca. Alabaia, elebaracia. Vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar. Está acontecendo um milagre aqui agora. Eu estou pregando para alguém que está no Calvário. E o diabo está fazendo de tudo para você descer. Mas eu tenho muitos referenciais na terra, pastor. Mas o maior referencial da igreja é o Cristo. E Ele não desistiu. Você não tem ideia do que Deus vai fazer depois do Calvário. Depois do Calvário tem trono. Depois do Gólgota tem glória. Aguenta. Fica firme. E quando o diabo não conseguiu embaixo, ele investiu em cima, porque ele vai fazer de tudo. Vai fazer de tudo para tirar Jesus do foco. Quando ele não consegue embaixo, ele investe em cima, porque Jesus está crucificado na cruz do meio. Tem 2 salteadores, ou 2 malfeitores, como disse Lucas. Mateus chama-os de salteadores. A cruz do Cristo é a do meio e é a maior. Sabei vós porque é a maior? Porque a ideia dos religiosos é mostrar que daqueles criminosos, o do meio é o mais perigoso.
Inclusive pegaram uma plaquinha escrita em letra grega, hebraica e latim, colocaram acima da sua cabeça escrito: Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. É uma expressão irônica. E o que nós não entendemos muitas das vezes é que nessas três letras, nesses três idiomas tem um mistério. O que, pastor? O grego é a filosofia, o hebraico é a religião e o latim é o Estado. Todos se uniram contra ele. O diabo levantou o mundo contra Jesus, mas ele ficou firme. O mundo está desabando e Jesus está firme. Estou sentindo que Deus está falando com alguém aqui. Ele está firme. Ele está tão firme que o camarada da esquerda se levantou. E é sempre a esquerda dando dor de cabeça. Isso é desde o começo da história. O cara da esquerda se levantou, olhou para Jesus e falou: você não é o Cristo, não é o Filho de Deus, desce, salva-te a ti e salva-te a nós. É o diabo dizendo: ele vai descer. Agora, se não der glória a Deus, irmão, ó, por quê, pastor? Porque se o diabo encheu o coração do cara da esquerda, o Espírito Santo encheu. Porque na cruz sempre vai ter alguém para te abandonar, mas na cruz Deus sempre vai levantar alguém para te abraçar. Inclusive o cara da direita ficou tão crente, que ele olha para Jesus e ele descobre três coisas na cruz: Senhor. Eu vou repetir que esses tochas aqui deu glória. Senhor. 2, lembra-te de mim. 3, quando entrares no teu reino. Ele está na cruz, mas é Senhor. Ele está na cruz, mas não perdeu o seu senhorio. Ele está na cruz, mas está em sã consciência. Inclusive eu já ouvi alguém pregando na simplicidade, quem sabe falando que Jesus foi para a cruz como mártir. Não foi. Foi voluntário. João 10, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pela ovelha. No versículo 17 e 18 ele disse: ninguém tira a minha vida, sou eu quem a dou. E eu tenho poder de tornar a tomá-la. Oh, irmão, ele não foi para a cruz de forma forçosa, foi voluntário. A cruz não tirou o seu senhorio. E o que eu vou falar aqui é tão sério, que é um dos pontos cardeais da nossa fé. Porque a expressão mataram a Jesus em língua é inadequada, não é compatível com a realidade. Pastor, não mataram a Jesus? Não, Jesus deixou-se morrer. Porque se a morte tem decepção, a decepção da morte está aqui. Ela não venceu a Jesus. Jesus venceu a morte. É por isto que quando os soldados romanos, porque já estava terminando o dia, já estava no pôr do sol da sexta-feira e o dia seguinte é sábado, o governador ficou em desespero para apressar, acelerar o processo da morte, porque o crucificado ficava na cruz, naquele momento da agonia da cruz, de 3 a 4 dias. E logo o governador, entendendo que a sexta-feira está acabando e o outro dia é sábado, ninguém pode fazer nada, ele manda os soldados romanos quebrar as pernas,
para acelerar o processo da morte, já que com as pernas boas, uma hora o crucificado segurava embaixo, outra hora ele puxava para cima, e aí ele ficava ali naquela agonia, mas tinha força para respirar. Então, quebrando as pernas, ele não teria mais força e já morreria sufocado, asfixiado. Então ele manda matar, ele manda quebrar as pernas dos crucificados. Agora, você nunca parou para pensar? Você nunca parou para pensar? Seja de ambos os lados, seja de qual lado fosse, se o cara viesse, quebrasse o da direita, no automático, na lógica, o próximo a ter a perna quebrada era o do meio, depois o do outro extremo, ou quebrando da esquerda, era do meio, e depois o do outro extremo. Mas por algum motivo, irmão, que humanamente não tem explicação, mas na Bíblia nós temos a resposta: quebraram de um lado, passaram pelo do meio, quebraram do outro lado, e quando foram quebraram do meio, já não podia mais. Por quê? Porque ele já tinha dito: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não é a morte quem vence ele, é ele quem entrega ao Pai o Espírito. Nenhum dos seus ossos poderia ser quebrado. Está na mensagem, está na profecia. Ah, irmão, isso daqui não estava nem no script do sermão, mas eu vou mandar, hein? Como diz um amigo nosso lá, vou jogar para cima. Só vai pegar quem está ligado, porque para ver se ele estava morto mesmo, alguém pegou uma lança, perfurou uma das partes do seu peito. Minha pastora querida, naquela rompedura que se abriu no peito do Cristo, quando saiu água e saiu sangue, a igreja estava nascendo. Ah, meu Deus do céu! É por isso que Paulo chamou a igreja de mistério, porque ela estava escondida no peito do Cristo. Está entendendo o que Deus está falando? A igreja não nasceu em Atos 2, a igreja nasce no Calvário. Ela foi gerada no útero do sofrimento. Ela não foi comprada com prata e nem com ouro, ela foi comprada com sangue do Cordeiro. Agora segura para dar glória agora. E eu vou terminar, porque eu acho que vocês já estão assim querendo que eu pare, não é? Mas glória, quem quer mais dar glória a Deus aqui? É a minha igreja, é a minha igreja, é uma extensão de Americana, é a minha igreja, só mudou de cômodo. Então olhe para cá. Por quê, pastor? Porque eu vou liberar a palavra para quem crê. Qual é a palavra? Lá no alto da cruz, ele disse: tetelestai, a dívida está paga, a cédula que foi riscada contra nós está rasgada, o véu se rasgou. E Mateus escreveu que o véu não se rasgou de baixo a alto, mas foi de cima para baixo, para mostrar que salvação não é obra humana, salvação não é mérito humano, salvação não vem de baixo, salvação vem de cima. Oh, é pela graça. Eu acho que não vai sair glória no que eu vou falar, mas eu vou falar. E qual é a palavra, pastor? A palavra é esta. A palavra é esta. Alguém fala por aí: eu não quero mais saber de igreja. Por quê? Porque fulano me decepcionou. A pergunta é: foi fulano ou foi Jesus que morreu na cruz? Pastor, eu não quero mais pregar, porque ciclano me machucou. Foi ciclano ou foi Jesus que morreu na cruz? Pastor, eu não vou mais liderar, porque o A, porque o B, foi o A, foi o B,
Ou foi Jesus que morreu na cruz? Pastor, não estou entendendo. Satanás, ouve essa daí. Quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus Cristo de Nazaré. Em João 19:38, tiram o corpo dele da cruz. Deus levanta José de Arimateia. Deus levanta Nicodemos. Porque para cada tempo Deus tem pessoas certas para levantar. Eu já ouvi alguém dizer que José de Arimateia era covarde, porque estava escondido com medo dos judeus. Nunca entendeu o propósito de Deus. Por quê? Porque Deus sempre tem os seus elementos surpresa. Deus sempre guarda pessoas para levantá-las no momento certo. Em 2017, eu tive a minha primeira oportunidade no janeiro profético lá na Celso Garcia, na nossa igreja mãe. Era dia 8 de janeiro, num domingo, quando o pastor Eduardo Souza me ligou cerca de 5 horas da tarde. E ele disse: Matias, apareceu uma oportunidade. Eu falei: como, pastor? Ele falou: pastor Josué Brandão era o pregador de amanhã, na segunda-feira, dia 9. E ele teve que viajar às pressas para a América. Eu peguei o seu nome e levei para o nosso bispo. E ele pediu para você estar aqui conosco amanhã. E nem preciso falar a minha alegria. Botei o joelho no chão, boca no pó, e eu ouvi a voz de Deus dizendo: vai. Porque quando eu escondo, ninguém acha. Mas quando eu apresento, ninguém esconde. Eu fui. Deus me provou naquela segunda-feira. Choveu muito em São Paulo. Eu falei: Deus, justo no meu dia. Que fúria. Deus me provou no louvor. Cantou, pastor André Valadão estava empolgado, inspirado aquele dia. Cantou mais de 8 hinos. Falei: Satanás, que fúria. E eu babando pelo canto da boca, na minha simplicidade. Estava preocupado por causa do horário. Deus usou o pastor Zéias para me dar uma palavra para tranquilizar. Ele disse: filho, deixa Deus te usar. Ainda estava fazendo um ao vivo na época. Eu sei que Deus trouxe uma glória dentro da nossa igreja, que foi algo tão grande, que quando acabou o culto, já tinha mais de 100 mil visualizações o vídeo. Meu telefone começou a virar uma loucura. E eu vivo consequências daquele dia até hoje. Porque Deus esconde, mas chega a hora dele apresentar. E Deus está falando com José de Arimateia aqui. Porque o que José de Arimateia vai fazer agora, o Pedro não pode, o Tiago não pode, o João não pode. São homens de Deus, mas José de Arimateia é senador, tem acesso ao governo. Ah, se a igreja entendesse isso daqui, que a gente precisa do José de Arimateia. Meu pastor, o José de Arimateia vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus. Por quê? Porque muitos que morriam na cruz não tinham um sepultamento digno. Inclusive, uma das leis de Moisés, Deuteronômio capítulo 21, versículos 22 e 23, diz que o crucificado não poderia ficar pendurado no madeiro de um dia para o outro. Tinha que ser sepultado no mesmo dia. Porque na visão dos religiosos, era maldito o que estava pendurado no madeiro. Por isso Isaías profetizou: ele foi contado entre os malfeitores.
A visão é essa, tem que sepultar no mesmo dia, porque senão vai contaminar a terra. Aí muitos desciam da cruz e eram jogados nos lixões. José de Arimateia falou: esse aí não. Ele detectou o problema, ou os problemas. E o primeiro problema, eu já vou terminar. Qual era o primeiro problema? O primeiro problema é que ele sabia que a família de Jesus não tinha condições de dar um sepultamento digno. Por quê? Porque Jesus está em Jerusalém e eles são da Galileia. Se são da Galileia, não tem sepulcro em Jerusalém. Uau! 2, ele sabe que a sexta-feira está acabando, e se não fizer alguma coisa rápido, o dia vai acabar e ninguém vai poder fazer mais nada. 3, além do acesso, ele tem um sepulcro que é da sua família, inclusive é virgem, é puro. Por quê? Porque vai se cumprir o Salmo 49, que diz que nem na morte Jesus veria a corrupção, seria contaminado. É por isso que o sepulcro é virgem. Aí, além do sepulcro virgem, ele prepara o lençol fino e limpo. Tudo que Jesus está recebendo de José de Arimateia é 0 quilômetro. O Nicodemos contribuiu com 100 libras de mirra. E a vida dele, a vida de Jesus começou com mirra e terminou com mirra. Porque tem gente que pensa que você começou na unção e vai acabar mal. E nem sabem que a unção do final vai ser maior do que a do começo. Porque a mirra que os magos levou era pouca. Mas agora o texto diz: 100 libras de mirra. É muito mais do que a do começo. Para terminar, catuca quem está do lado e diga assim: ó, o fim das coisas será melhor do que o começo. Você não tem ideia do tamanho da unção que Deus está reservando para o final. Eu termino porque colocaram Jesus no sepulcro. Ah, se eu fosse falar das Marias. Porque todo mundo abandonou Jesus. Mas as Marias estavam lá. Eu vou fechar a Bíblia e a gente volta outro dia para pregar sobre as Marias. Porque em Mateus 27, 55, elas estão de frente do sepulcro, vendo aonde haveriam de sepultá-lo. E o texto diz que elas tinham acompanhado a Jesus desde a Galileia, começo. E Lucas capítulo 8, versículos 1, 2 e 3, elas estão acompanhando a Jesus com seus discípulos, enquanto Jesus está pregando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Inclusive algumas delas colocavam a mão no bolso e patrocinava o ministério do Cristo. Então elas estão com Jesus no meio. Lucas 23, 49, elas estão aos pés da cruz, vendo todas aquelas coisas. Estão na morte. Mateus 27, 55, 56, elas estão de frente do sepulcro. E quando Jesus ressuscita, não aparece para Pedro primeiro, não aparece primeiro para o João, é para as Marias. Porque tem recompensa para quem vai até o fim com Jesus. Para terminar, grita comigo. Diga assim, ó: quando Pedro negar. Que lindo, gente. Capricha, vai lá. Quando Pedro negar. Quando Judas trair. Quando todo mundo abandonar, Deus levantará as Marias. Levante as suas mãos que eu vou fazer uma oração. Senhor Deus,
Eu poderia chamar o teu povo aqui na frente, mas eu estou sentindo que a unção está tomada dentro desta casa. A glória que está aqui no altar está na nave, está na galeria. Do promite que bebente que paragalachanda calamahas. Estou sentindo que tem uma unção curadora aqui. Tem uma unção arrancando as feridas da alma de alguém. Tem uma unção arrancando a depressão, a opressão. Esse sexto dia é profético, porque hoje tem um divisor de águas aqui. Pois 6 é o número dos homens. Quer dizer que a partir de agora o Senhor vai tomar o controle total deste negócio. Porque a partir do 7º, algumas coisas diferentes vão começar a acontecer. Porque 7 é pleno, é a plenitude, é o número de Deus. Estamos na metade da nossa proposta, do nosso sacrifício. Mas eu estou sentindo, Pai, que o Senhor reservou essa noite aqui para avivar a nossa alma, para despertar o nosso espírito e para preparar o coração da tua igreja, porque algo sobrenatural vai começar a acontecer a partir de agora. Estou sentindo que o teu milagre vai abraçar a vida de alguém que está aqui. Eu vou profetizar porque eu sinto autoridade para liberar a palavra, e eu sei que o Senhor vai se responsabilizar, porque eu sinto de dizer, e eu não sei se é todos, se é alguns, ou se é para algum em especial, mas eu estou sentindo, Pai, estou sentindo que ainda hoje, antes que o ponteiro vire, para que se nasça um novo dia, alguém aqui vai viver um grande milagre, porque a fidelidade vai levar essa pessoa a viver o melhor. O Senhor não depende da alta do dólar, o Senhor não depende de quem sobe ou quem desce lá na cadeira, na América ou na outra América. O Senhor não depende de opinião alheia. O Senhor é Deus, e apenas uma palavra muda o percurso da história. Pai, está liberada a tua palavra na sexta noite do nosso janeiro profético. Em nome de Jesus, seja glorificado teu nome aqui.